Gente, a gente vai para o próximo assunto, que são as enchentes no Rio Grande do Sul. Mas tem um aspecto que a gente escolheu para trazer aqui para vocês. Essas enchentes já causaram, ou estão causando e continuam causando uma enorme crise humanitária, sofrimento, 162 mortos até aqui. E a gente fala de prejuízos bilionários na sequência, que ainda são apenas estimados. São enormes essas proporções da tragédia. Agora, são enormes também as consequências da tragédia que a gente começa a entender. Passado, ou nem sei, bem passado, mas já se encaminhando, as águas estão baixando, a gente começa a entender tudo que vem como consequência. Uma dessas consequências que a gente escolheu para trazer para vocês hoje à noite é o que promete acontecer no mercado de crédito e garantias. Veja na reportagem de Saulo Tiossi. Debaixo d'água, investimentos perdidos, casas, empresas, negócios. No campo, safras e maquinários agrícolas. Os bens que as inundações destruíram eram a garantia de volumosos créditos tomados pelos proprietários. Levantamento da Bright Consulting, consultoria do setor automotivo, estima que 200 mil veículos foram atingidos pelas enchentes no estado gaúcho. 3 mil, 0 quilômetro, ainda à venda. A Federação Brasileira dos Bancos anunciou um pacote de medidas, entre elas, suspensão de retomada de bens, suspensão da negativação dos clientes com até 15 dias de atraso e do ajuizamento dos contratos. Promete ainda renegociar e revisar taxas e prazos de carências. Mas, para que famílias e setores produtivos se recuperem da tragédia, novos financiamentos serão necessários, justamente para quem ficou sem condições de oferecer mais garantias físicas. Os reflexos para o balanço das instituições e, consequentemente, na oferta de crédito ainda não são conhecidos. Há dúvidas também para o mercado de seguros. Como fica a cobertura para os prejuízos de uma catástrofe como essa, que deixou até aviões parcialmente submersos? E quais os impactos financeiros? Na Covid-19, os seguros de vida tinham cláusulas explícitas de que morte por pandemias não eram cobertas. Ainda assim, honraram os contratos, mesmo com atestados de óbito pela doença. Não se sabe ainda se alguma solução do tipo vai ser proposta pelas agências reguladoras ou pelas seguradoras. Segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguros, não é possível estimar ainda um total do valor dos sinistros causados pela tragédia. A Confederação também não informa, por enquanto, se haverá alguma flexibilização das indenizações por enchentes, mesmo no caso de quem não contratou esse tipo de cobertura. Estamos recebendo agora Diogo de Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, ex-ministro do Planejamento. Obrigado pela participação, Diogo. Meu boa noite. E logo a primeira pergunta... Boa noite. Obrigado, Diogo. Nós vamos logo à primeira pergunta em função da reportagem do nosso colega, o Saulo. Existe, por parte das seguradoras, uma ideia de como tratar isso? Eu dou um exemplo prático. Uma pessoa que ofereceu o seu automóvel financiado como colateral, quem financiou vai ficar sem o colateral e quem comprou o automóvel financiado está sem o automóvel. No caso de seguros, a mesma coisa. Como é que vai ficar isso? William, o caso de automóvel tem uma boa notícia. A imensa maioria dos automóveis no Brasil contratam o que a gente chama popularmente de seguro total. E esse seguro total, ele inclui a cobertura para enchentes e eventos da natureza. Então, a imensa maioria, mais de 90% dos veículos contratam esse seguro chamado seguro total. E, portanto, esses veículos, eles estão cobertos pelo seguro, esses que têm um seguro total, e serão indenizados. E, inclusive, muitos já estão sendo indenizados pelas seguradoras. As seguradoras brasileiras montaram forças-tarefas muito agilizadas no Rio Grande do Sul. Nós temos tido um prazo de pagamentos aí em torno de 48 horas. Então, as pessoas que ainda estão, nesse momento, sofrendo as consequências da enchente, já estão recebendo o pagamento dessas indenizações. Thaís? Eu quero fazer uma pergunta para o Diogo, porque tem esse exemplo o exemplo do carro, mas a gente vai potencializando isso até para as indústrias,
para os aviões, para o aeroporto como um todo, um aeroporto que tinha acabado de fazer bilhões de reais em investimentos lá, as casas, os imóveis, quer dizer, é uma crise de uma dimensão, Diogo, que talvez o Brasil certamente não conheça e outros momentos do mundo tenha conhecido uma coisa dessa natureza. Como é que vocês estão enxergando, assim, como é que o setor de seguros está se preparando para lidar com isso, com essa dimensão? Thaís, o que eu falei sobre o seguro de automóveis não se repete nesses outros ramos que você mencionou. O seguro residencial, por exemplo, ele oferece uma cláusula de cobertura facultativa para enchentes e alagamentos. No entanto, a população brasileira não tem o hábito de contratar essa cobertura. Então, a gente já está sabendo que muitas casas que foram alagadas não tinham a cobertura para enchente, né? O que é lamentável e, infelizmente, esses contratos não prevêem essa cobertura. Em outros ramos, existe também a oferta dessa cobertura. Você citou, por exemplo, o caso do aeroporto. É possível que haja cobertura para enchente no caso do aeroporto, de outras infraestruturas. Assim também nas empresas, é um produto que o mercado oferece, a cobertura para enchentes e alagamentos. E nesse momento a gente ainda não tem uma precisão sobre qual percentual dessas empresas e dessa infraestrutura que tinham seguro e dessas que tinham seguro, qual percentual realmente tinha a contratação da cobertura para enchentes que foram, o caso no Rio Grande do Sul. Nós estamos tabulando, coletando as informações junto às empresas. Eu acredito que até o final desta semana nós teremos uma primeira previsão de impacto. O que nós temos até agora são números bastante relevantes, mas que não geram uma preocupação do ponto de vista de capacidade de pagamento das seguradoras. As seguradoras brasileiras são muito bem capitalizadas, têm reservas técnicas constituídas conforme a regulamentação do país, e a gente está tranquilizando as pessoas de que todos os seguros que foram contratados serão devidamente pagos pelas empresas. E temos também orientado e recomendado as pessoas que têm seguro ativo hoje na região sul ou em outras regiões do país, que busquem identificar se o seu seguro está contemplando também a cobertura para esses eventos da natureza que têm acontecido com muito mais frequência e com muito mais severidade do que nós estávamos acostumados. Diogo, só pegar essa deixa sua, quando acontece um evento dessa magnitude, como no Rio Grande do Sul, a gente tem visto essa onda de solidariedade imensa, isso é muito bonito, mas por mais que haja essa solidariedade, doações, as pessoas afetadas não conseguem recompor a vida só com isso, nem só com auxílio reconstrução, nem só com fundo de garantia, saque calamidade, esse tipo de coisa. Eu ouvi uma ideia interessante, me pareceu curiosa, por parte de seguradoras no passado recente, de você criar algum tipo de seguro catástrofe, em que as pessoas pagariam, por exemplo, nas suas contas de luz e teriam acesso a um prêmio a ser acionado quando acontecer esse tipo de desastre, de catástrofe. Claro que tem um inconveniente aí que ninguém gosta de pagar seguros obrigatórios como o DPVAT quando isso acontece. Queria que você elaborasse um pouco mais os prós e contras desse tipo de medida. Bom, nós apresentamos essa proposta no ano passado, porque o nosso princípio aqui é de que a sociedade brasileira precisa estar preparada para esses eventos. E estar preparada significa ter sistemas previamente estabelecidos, recursos previamente alocados, para que quando aconteça um desastre como esse, a gente possa reagir prontamente, rapidamente. A proposta do seguro social de catástrofe é de que tenha uma indenização de R$15 mil, que seria paga imediatamente após a ocorrência do evento, dependendo unicamente da determinação da área afetada pelo município ou pelo Estado. Então, seria um sistema bem simplificado de regulação das indenizações e de pagamento das indenizações, para que as pessoas recebessem esse recurso rapidamente, pudessem usar esse recurso, inclusive, nesse momento de grande aflição, para
comprar medicamentos, buscar um alojamento, se reorganizar e, eventualmente, até fazer pequenos reparos no imóvel ou nos utensílios domésticos que foram afetados. Eu acho que é uma ideia que não é, digamos assim, exaustiva. O país precisa ter uma estrutura mais preparada para lidar com esses eventos, o país precisa tomar medidas de prevenção, de alerta, né? Há um conjunto de ações que o país precisa tomar. E o setor de seguros tem se colocado como um auxílio dentro desse processo de adaptação do país, né? Estamos estudando também seguro para infraestrutura urbana. Nesse momento, o estado do Rio Grande do Sul vai sofrer fortes perdas de arrecadação, vai ter um grande impacto fiscal, de um lado pela arrecadação e de outro pelo aumento das despesas, né? Então, seria, a nosso ver, de grande auxílio se houvesse uma estrutura de seguros que pudesse colaborar com a reconstrução também. Então, são propostas que nós apresentamos recentemente, que temos discutido com os poderes legislativo e executivo, que eu acho que contribuem para essa solução, né? Ô Diogo, qual que é o princípio jurídico que rege o fato de um carro não ser segurado numa catástrofe, mas uma casa sim? Olha, o seguro ele tem coberturas obrigatórias e coberturas facultativas, né? No caso da casa, por exemplo, o incêndio é uma cobertura obrigatória. Então, todo o seguro de casa ele inclui, né, indenização por incêndio. Mas a enchente é uma cobertura facultativa. Isso tem uma lógica, porque muitas residências, muitos apartamentos ficam em locais onde jamais vai ter uma inundação. Então, por isso a regulação colocou essa cobertura como sendo facultativa. Mas esse evento de Porto Alegre, por exemplo, muitas áreas que nunca tinham sido alagadas estão, nesse momento, afetadas. Portanto, eu acho que cabe também aqui uma rediscussão a respeito desse tema, para que a gente possa ter uma cobertura mais ampliada de eventos como enchentes, como alagamentos, vendaval e assim por diante. Diogo, você fez uma alusão há pouco, numa das suas respostas, a possibilidade de eventos catastróficos dessa natureza se repetirem com muito maior frequência e intensidade. Quando a gente acompanha a discussão lá fora, a gente já vê o impacto na indústria de seguros em escala planetária de eventos como furacões muito mais frequentes e fortes no hemisfério norte. Recentemente, tempestades que inundaram partes que nunca haviam sido inundadas na Europa Ocidental. E a indústria dos seguros lá detecta com certo alarme um despreparo exatamente para esse cenário. E aqui no Brasil? William, o que tem acontecido é que a maneira de se avaliar riscos, ela é baseada no histórico. E esses eventos climáticos, eles estão se comportando nos últimos anos completamente diferente do que era o histórico, né? Então, a gente tem participado de discussões com outros países, organizações internacionais, e o problema é realmente global, como você mencionou. E no Brasil não é diferente. Nós, por exemplo, o Rio Grande do Sul, se você recuperar um pouco um período recente, você vai ver que teve 2 anos de seca e 2 anos de enchente. Isso não tem precedente histórico no Rio Grande do Sul. Então, uma particularidade do que está acontecendo é que os eventos, não é só que eles se tornam mais frequentes, a variação deles é maior. Então, você sai de uma seca extrema em um ano para uma enchente gigantesca no outro. Então, isso tudo está mexendo o mercado de seguros também para desenvolver novas metodologias de avaliação desses riscos e de gerenciamento desse risco. A gente precisa aprender a lidar com essa nova realidade. Isso vai implicar um grande desafio que, a nosso ver, vai, inclusive, depender de soluções globais. Eu acho que os países vão ter que criar mecanismos, e o mercado de seguros é um veículo para isso, de distribuir esse risco, compartilhar o risco entre os países. Então, a gente tem mecanismo no mercado seguro, através do Resseguro,
né, e de painéis de retrocessão internacional que permitem, né, digamos assim, uma resseguradora no Brasil, por exemplo, assumir uma parte do risco de enchente na Argentina e uma resseguradora argentina assumir uma parte do risco do Brasil e assim por diante. Então, mecanismos como esses estão sendo pensados, né? E muitos países, isso é importante salientar, que muitos países aqui na região já desenvolveram sistemas compreensivos, nacionais, estaduais, de seguros das suas infraestruturas. O México tem um programa já com mais de 15 anos em operação, o Chile tem sistemas já pré-estabelecidos, e eu acho que o Brasil está um pouco atrasado nesse processo, e a gente precisa, digamos, nesse momento de grande dificuldade, claro que, né, a atenção primordial é com as vidas e com as pessoas, mas nós precisamos logo, na continuação, continuar esse debate para que a gente desenvolva esses mecanismos no Brasil, para que o Brasil esteja melhor preparado para lidar com isso. Você citou 2 países com um enorme risco de terremoto. A gente sempre achou que no Brasil as coisas feias assim não aconteciam. É bom a gente acordar.